Então ela olha para o seu pai e percebe como ele estava. Então ela pensava que parecia que Cardian também estava surpreso. Ela pegava o cubo, botava em cima da mesa e, com isso, olhava para frente e perguntava: Senhor, por acaso isso é muito estranho? O teto, surpreso, balançava a cabeça e depois, se acalmando, dizia: Não, não é nada estranho, mas devemos procurar saber. Porque se é de duas cores, eu acredito que você tem um poder mágico maior do que os dos magos, mas a magia das cores eu nunca tinha visto, tampouco ouvido sobre ela. Então ela perguntava: Todos os outros só têm apenas uma cor? Ele responde: Sim, a cor é uma indicação da sua força. O Cardian, ouvindo isso, ficava em silêncio e um pouco pensativo sobre a situação em que estavam, mas a Emeliette olhava para sua mão e falava: Entendi e pensava: O que vai acontecer comigo? Eu esperava ter algum poder, mas não quero que as coisas se compliquem. O teto, vendo como ela estava, falava: Princesa, não se preocupe tanto. Quando eu voltar para a Torre Mágica, irei procurar todos os livros relacionados e, se for preciso, procurarei todos os dados históricos. Então, com isso, ele arrumava sua bolsa. Ela, vendo que ele estava indo, levantava sua mão e falava: Tchau, senhor Teto, boa sorte com a investigação. E com isso ele foi embora. O Duque, percebendo como a sua filha estava, começa a andar, e até ela pegava no braço dele e a levantava para cima e falava: Emeliette, como você está se sentindo? Ela fica um pouco surpresa e falava: O quê? Então ele falava para ela: Não importa o quanto você olhe para isso, você não é igual a mim. Parece que a única coisa que parecemos entre nós são os olhos. Então depois ele a põe no chão e, com isso, ela perguntava para ele se ele não gostava deles. Ele, sorrindo para ela, falava: Não, está tudo bem. Ela ficava um pouco surpresa e pensava: Ele está sorrindo. Mas então ele dá um peteleco nela e falava: Não se preocupe com nada, cedo ou tarde teremos uma resposta. A Torre Mágica, eu nunca havia visto cores tão bonitas antes. Não se preocupe, eu estarei aqui para você. Ela, percebendo o que ele estava fazendo, dizia: Ele está me consolando. O seu pai, indo em direção à porta, falava: Já está na hora do almoço. Ela, ouvindo isso, corria atrás dele e falava: Eu também quero ir comer. Mas então, com isso, o Cardian dizia que um convite da torre chegou 3 dias depois. Foi um convite do dono da torre para medir o poder exato dela. Então ela foi para lá na carruagem, ficava animada vendo como era a torre mágica e pensava que a torre parecia um arco-íris de ouro, de tão brilhante que era. Então, explicado que os edifícios que mais se desenvolveram no primeiro imperador Asgifeid foram o Palácio Imperial e a Torre Mágica, fizeram algumas mudanças magníficas para a nova era. O Palácio Imperial está repleto de ouro, em contrapartida a torre foi construída dos anos das cores de Fade. Ela, olhando, falava que a diferença é bem visível, mas quão bons amigos eles eram para construir seus recintos um ao lado do outro, mas de alguma maneira parecia um lugar remoto. Mas então, finalmente, eles chegaram na Torre Mágica. Ela, andando pelo local, vê que o espaço era completamente preto, e ficava surpresa com isso, pois também havia algumas esferas que estavam brilhando de diversas cores. Então ela fala para o seu pai que esse local era muito incrível. Então ela tentava tocar em alguns objetos que estavam brilhando, mas, como ela foi, seu pai falava: Se tocar em alguma coisa aqui, terá que ficar presa aqui. Ela, surpresa com isso, falava: É sério? Então ele continuava falando: Você deveria tomar cuidado, eles não servem carne aqui todos os dias. Ela, ouvindo, dá um sorriso malicioso e falava: Isso dá medo. Mas ele percebia as expressões que ela estava fazendo e ficava olhando, e depois dá um suspiro e dizia: Não faça essa cara. Então ele pegava ela nos braços e colocava em cima das suas costas. Ela ficava animada com isso e falava que faria a mesma cara que o papai, mas ele respondia: Não faça isso, não é para me imitar. Ela começava a rir, batia na cabeça dele e falava: Tá bem. Mas nessa hora ela fica surpresa, pois ouvia algumas pessoas falando que era o Duque de Bardion. Então ela olhava para o lado e via que tinha alguns magos os observando, e eles continuavam falando: Será um bom presságio que vem então essa menina.
Mas antes que completassem a frase, alguém aparece empurrando eles e gritando, chamando, Duque. Ela, vendo quem era, chamava, Senhor Teto. Ele, animado, fala, bem-vindos, e ela, acenando, falava que era bastante barulhento na torre. Mas quando ela acaba de falar isso, todos no salão ouviram a seguinte frase: se desejarem, eles podem permitir que vocês dois sempre venham. E todos, ouvindo isso, ficavam surpresos. O Teto ficava nervoso e falava, eu os atenderei. E a Emeliette pensava, pobre mestre Teto. Então, depois disso, eles andavam pelos corredores em direção a alguma sala, até que um deles fala, talvez você se sinta um pouco tonta. Então é mostrado um portal mágico, e quando eles atravessam esse portal, eles entram em uma sala cheia de livros, toda bagunçada, jogada no chão, um local limpo, só que ao mesmo tempo um caos. O Duque, vendo essa situação, pensava, o que está acontecendo nesse lugar? E a Emeliette, agarrando seu pai com mais força, falava, papai, abandonaram a gente. Mas quando ela faz isso, ele ficava um pouco desconfortável com a proximidade repetida dela, até que os dois ouvem uma voz falando, meu Deus! E quando ela olha, ela via uma pessoa tomando um chá, e essa pessoa falava, parece que o Duque tem muita consciência pela menina. O Cardian, percebendo quem era a pessoa, ia até lá, se abaixava e falava, mestre, como você está? A Emeliette, ouvindo essa frase, ficava surpresa e assustada ao mesmo tempo, e o homem sorria da expressão que ela estava fazendo. O Duque, colocando ela no chão, fazia ela pensar, dizendo, o mestre de Cardian, como ele é tão jovem. Agora que parei para pensar, quanto mais poder a pessoa tem, mais lento é o envelhecimento. O mestre dizia, aliás, posso pedir algo para meus hóspedes? Acho que não os vejo há muito tempo. Então, depois que ele faz isso, estalava os dedos e todos os livros começaram a se mexer, e os papéis a flutuar. Ele continuava falando. O quarto está um pouco desorganizado hoje, mas é melhor se sentarem primeiro. Senhor Teto, pode trazer isso, por favor. E a Emeliette ficava surpresa, vendo que os livros e os papéis estavam voando no ar, se organizando e indo para seus cantos. Ela ficava admirada vendo isso. Então, depois de um tempo onde tudo está mais calmo, o Teto aparece falando que está aqui. Lord Matthew, o Duque, percebendo que era, ficava surpresa e falava, mestre, isso é Emeliette, vendo com o seu pai, falava. Essa não é a mesma bola de cristal que o Sr. Teto trouxe da última vez. O Matthew fala mais ou menos a mesma coisa. Você gostaria de dar uma olhada, então? Estendendo a bola, ele perguntou, qual cor você está vendo aqui? Ela, um pouco surpresa ouvindo isso, fala, realmente, tem uma cor aí. O mestre só falava, é assim mesmo, seria a mesma coisa se o Duque ou o Teto a pegasse. Princesa, você gostaria de carregar uma vez? Ela, um pouco desconfiada, virava a cabeça e olhava para o seu pai. Via que seu pai estava nervoso e o encarava de volta. Ela pensava, bom, se fosse perigoso, o Cardian certamente o diria. Então, com isso, ela fica proposta e agarrava a bola, colocava seu poder mágico nela. Quando isso acontece, o mesmo brilho de antes aparece, uma luz preta e uma roxa. O Teto e o Cardian ficavam surpresos vendo essa cena, e até seu pai perguntava, o que está acontecendo? O mestre só ficava lá olhando de boa, mas depois o Teto dizia, não posso acreditar, é difícil de acreditar, mas a princesa parece ter dois poderes. Ela, ouvindo tudo isso, ficava em silêncio sem entender nada, mas depois ficava assustada e falava, dois poderes. Então, seu pai explica que isso não é uma bola de cristal mágica, isso é um instrumento de medição usado no templo, só reagiria quando é tocado por uma pessoa que possui poder sagrado. O Matthew, fechando seus olhos, falava, então, se reagir, significa que possui poderes sagrados. Estava procurando um livro antigo e, por acaso, eu trouxe um dispositivo de medição de poder sagrado. Não posso acreditar, mesmo depois de ter visto com meus próprios olhos. Eu, ouvindo isso, só pensava, então, agora tenho tanto mágica quanto resistência. O Cardian perguntava, o que acontece quando os dois poderes se juntam? O mestre se vira, e falava sobre isso. Bom, não sei, é a primeira vez que vejo alguém com dois poderes. Ela ouvindo isso ficava um pouco preocupada e pensa,
desculpa, mas como você pode dizer isso de maneira tão alegre, inacreditável? Ele coloca a mão na boca e falava. No entanto, se esse fato for revelado, causará muita confusão. Em primeiro lugar, você tem que fazer. Mas o duque interrompia, preocupado, e falava: e o palácio imperial? Então, explicava que ninguém neste mundo possui tanto poder mágico quanto resistência, como uma prevenção da natureza. Se for revelado que tenho dois poderes, não só o palácio imperial como também cada país lutará para obter. Então, o mestre dizia: quer, em primeiro lugar, apenas nós quatro sabemos sobre isso. Como medida temporária, evite vazamentos externos, e no dia do ritual, que será realizado quando ela fizer 10 anos, a princesa será marcada como representante. Explicado que o dia do ritual é um dia festival para todas as crianças que completam 10 anos comemorarem, independente de seus status, e normalmente a criança de maior classe é representante da cerimônia, mas é óbvio que ela, a princesa de Bardion, me converterei na representante deste ano. O mestre ainda continuava dizendo que, se o poder da princesa for revelado enquanto ela se destaca como representante da cerimônia, obviamente vai ter um grande impacto em todo o continente. Ela, ouvindo isso, ficava nervosa e um pouco assustada. O mestre se virou para o teto e perguntou: pode me dizer a sua hipótese? Ele fica um pouco surpreso, mas fala que sim. Então, pedia para a princesa que ela gostaria de pegar novamente um instrumento de medição. Ela, indo um pouco nervosa, ficava mais, no fim, pegava o instrumento e começava a colocar poder mágico. O duque, não entendendo, perguntava: por que você quer que ela pegue de novo? O teto, um pouco apavorado, respondia: o que eu quero ver é... Mas então ele parou e disse: podem ver mais de perto o gás dentro da bola de cristal. A Emeliette, observando, dizia que achava que era preto, cercado com roxo. O seu professor responde, dizendo: verdade, princesa, definitivamente há um grupo de gases de cores púrpuras nos gases negros. Já que o gás negro é provavelmente a magia, o roxo reunido no interior provavelmente é o poder sagrado. Então, não é a magia que rodeia o poder sagrado. Então, em primeiro, tenta usar seu poder mágico e, depois, use o poder sagrado. Quando puder controlá-lo o suficiente, por que não avançamos passo a passo? Ela, ouvindo isso, entendia o que ele queria e pensa: então, posso usar os dois poderes. E, com isso, ela pegava a bola de cristal e utilizava seu poder sagrado, fazendo que o poder mágico desaparecesse. O duque, vendo isso, falava: o corpo dela não tem um limite. A Emeliette, ouvindo, ficava surpresa, se virava na direção dele. O mestre falava para ele: isso mesmo, mas tem algo que eu gostaria de comprovar. Mas, antes de falar o que era, ele olhava e via que ela estava observando, e, com isso, chamava o teto e falava: você mostraria à princesa o laboratório do senhor? Tenho certeza que ela gostará. Ela, ouvindo isso, fica surpresa e pensa: estão me expulsando porque querem conversar sozinhos, né? Então, o teto até pegava a mãozinha dela e a levantava do sofá, e ela começava a andar, mas ela não estava feliz, ela estava com raiva. Seu pai atrás só falava: chegaremos lá em breve, e o mestre só ficava lá dando tchauzinho. Então, eles andam um pouco, avistavam um portal e entravam dentro, e, com isso, chegavam no laboratório dele. Ele só falava: bem-vinda ao meu laboratório. Ela ficava surpresa vendo tudo isso, uma bagunça para todo lado, livros espalhados, papéis no chão, poções jogadas no canto. Ele percebeu as poções e falava para ela ter cuidado com esses líquidos. Ela olhava no globo e só falava: sim, ok. Mas aí, ela se vira para trás, pois ele a havia chamado, perguntava se ela gostaria de vir aqui. Ela, curiosa para saber o que era, saía correndo para ajudar ele. Ela, chegando lá, via que ele estava um pouco animado depois que abriu a caixa, e perguntava: o que foi? Ele, estendendo sua mão, falava: aqui está, princesa, é algo que fiz há muito tempo. Então, é mostrado que o que estava na mão dele era um colar que, no meio, tinha alguns desenhos de estrela. Ela dizia que era muito bonito, mas ele ainda falava para ela virar a decoração no meio. Então, ela obedece. Quando ela faz isso, uma nuvem de borboletas começava a aparecer ao redor dela. Ela ficava animada vendo isso e até corava. Ela,
tocando em uma das borboletas, perguntava: Isso tudo é verdadeiro? Ele, ouvindo, dá umas risadas e falava: Não, é um holograma. O colar vai desaparecer com o tempo. Ele, animado, só falava: Aqui, a fórmula dentro do colar pode mudar a qualquer momento. Quando a princesa souber usar poderes mágicos, poderá gravar as fórmulas que quiser. Ela, ouvindo e entendendo o que ele tinha falado, perguntava: Você está me dando isso? Ele responde que sim, é o meu humilde presente, e também explique que aqui tem um feitiço que só pode ser usado uma vez, é um feitiço de proteção, poderá ajudá-la algum dia. Então, ela colocava o colar no seu pescoço. Ela, agarrando o presente, fazia uma cara fofa e falava: Obrigado, eu amei. Ele, ouvindo essas tais palavras, o coração dele não aguenta, é uma fofura crítica, que ele começava a cuspir sangue. Então, ele começava a correr e falava: Isso, eu também vou te mostrar outras coisas. E ela ficava lá sem entender nada, até que ela ouviu algo falando. Esse tonto de barulho me mata, já não existe um só dia que seja tranquilo. O que mais está procurando hoje? Então, ela ficava lá olhando, tentando descobrir de onde vinha esse barulho. Ela, olhando para o lado e para o outro, não encontrava nada, mas a voz ainda falava. Por que ela continuava olhando ao redor como uma louca? Ela ficava surpresa ouvindo isso e pensava: É de mim que está falando, senhor Teto? Mas, quando ela olhava, via que ele estava dentro de uma caixa procurando mais coisas e pensava: Não, acho que ele está me pregando uma peça. Então, a voz continuava falando: A propósito, por que uma menina tão pequena está aqui? Mas, bom, de qualquer forma, ela não pode me ouvir. Mas a princesa, ouvindo isso, só falava: Eu posso te ouvir. A voz ficava surpresa com isso e falava: O quê? Pode me ouvir? E também acabou de responder? A princesa dizia: Posso te ouvir e, como consequência, posso te responder. Então, quem é você? Então a voz fala: Vira a cabeça para a esquerda. Então, ela, ouvindo a instrução, virava, e a voz falava: Sim, aqui mesmo. Então, é mostrado uma planta amarela dentro de um vaso de cor cinza que se mexia um pouco. A Emeliette, vendo o que estava na sua frente, não entendia nada e se perguntava: Mas que trem é esse? Mas o Teto aparece e fala: Princesa, você estava olhando o Markel. Ela não entendeu o que era. Ele falava que é uma planta que só cresce no norte e se caracteriza por sacudir seu caule para cada lado. É muito bonito, né? Então, com essa explicação, ela se inclinava mais um pouco e perguntava. Inclusive, fala. Ele, ouvindo isso, perguntou: O quê? E dava algumas risadas. De maneira nenhuma. No entanto, por causa de sua beleza, muitas pessoas querem criá-lo como mascote. O problema é que é difícil encontrá-lo, já que só cresce no norte, local onde os volumes são abundantes, por isso é difícil consegui-lo. Ela, pensando nisso, falava: Volum é um monstro que Cardian regularmente sai para exterminar. O Volum é um monstro do norte, e, uma vez a cada poucos anos, o número de indivíduos aumenta de forma exponencial, por isso o extermínio deve ser realizado periodicamente. Seu corpo é tão duro como aço e, recentemente, descobriram um Volum evoluído que utiliza ferramentas. Até porque só é possível derrotar um Volum usando toda a sua magia e energia, e, a menos que seja um mago ou um sacerdote, não é possível participar do extermínio. Ela, pensando nisso, se perguntava: Assim, Cardian terá que ir de novo. Não quero que ele me deixe sozinha de novo. Então, ela tocava na rosa, mas, quando isso acontece, o Markel começava a gritar, falando: Como você se atreve a dizer que eu sou bonito? Então, ela dava um pinote do susto que tinha levado. O Teto, vendo, perguntava o que aconteceu. Ela, um pouco assustada, falava: Não é nada, senhor. E a planta falava: Me irrita que me vejam dessa forma. Ela, ouvindo isso, se perguntava se essa voz estava enfurecida, então se perguntava se só ela podia ouvir ele. A planta dava um suspiro e falava: Não pode me entender? Mas então, o Teto se virava na direção da planta e perguntava para a princesa se ela gostou do Markel. E, se for assim, eu darei ele para a princesa, então, por favor, cuide bem dele. Mas ela, ouvindo essas tais palavras, ficava surpresa e falava: O que? Não posso aceitar. Mas a planta falava: Me leve com você, por favor, e você não precisa me alimentar,
eu vou ficar em uma estante de novo. A planta falava: eu ficarei calada. Por favor, diga sim. E, para ajudar, o mestre dela falava: não é uma planta difícil de cuidar. Ela, sendo pressionada pelos dois lados, falava: se é assim, obrigado, senhor. Mas então, depois de um tempo, quero dizer, depois de um dia inteiro, saindo do laboratório, o teto, ainda animado, falava: se for muito pesada, eu posso levar para você. Mas ela responde: não, está tudo bem. E, com isso, eles começavam a andar, e o teto falava que ficava feliz que a princesa também tenha gostado do Markel. Às vezes, quando se bate palmas perto dela, ela começa a dançar, mas a planta, ouvindo isso, só falava: nunca me esquecerei disso, seu corno. E a princesa ficava para lá dando algumas risadinhas, até que o seu mestre dizia: princesa, você sabia que parece que as pétalas de Markel estão prestes a florescer, mas nunca ninguém as viu? Ela pergunta: por que disso? Ele, sorrindo, fala: bom, eu tentei de várias maneiras diferentes, mas nunca consegui fazer isso. Mas nunca se sabe, talvez a princesa consiga fazer as flores de Markel florescerem. Também existe um ditado de que aqueles que conseguem florescer as flores de Markel realizam seus desejos. Mas, quando ele acaba de falar nisso, um portal aparece do lado dele, e quem saía dele era o mestre da torre e o duque. O Matthew, vendo os dois, dizia: querida princesa, você me fez esperar por muito tempo. Então, a Emiliette começava a correr na direção deles, os chamando: vovô Matthew e papai. Então, ela pulava nos braços do duque, e ele, a agarrando, perguntava se ela gostou do seu turismo. Ela, animada, falava que sim, foi divertido. Mas então, ele percebe a planta e o colar e pergunta: o que era tudo isso? Ela deu um sorriso e falava: foi o senhor Teto que me deu, são bonitos, né? O duque, ouvindo essas palavras, olhava para ele, que fazia ele se esconder atrás do mestre da torre, e o duque continuava, perguntando se ele deu todas essas coisas inúteis. Ele emanava um pouco da sua aura e perguntava: você se atrevia a dar à minha filha um presente grosseiro? Mas eu não sei se ele estava reclamando porque não gostou ou estava com ciúmes. Mas, depois que as coisas se acalmaram, o Matthew a chamava e dizia que tinha uma pergunta para ela. A Emiliette, um pouco curiosa, perguntava: o que é? Ele falava que a princesa possui uma mana muito além dos magos superiores. No entanto, precisa de uma educação e um treinamento para fazer bom uso dela. Portanto, eu gostaria de te perguntar se está disposta a ser educada como aprendiz da torre. Mas, claro, que como aprendiz mais jovem da torre você será o centro das atenções, mas, ao mesmo tempo, estará sob a proteção da torre. E o seu pai falava que terá muitas coisas problemáticas se você se converter em aprendiz, por causalidade, não se sinta pressionada. Mas ela, abraçando ele, respondia: está tudo bem, eu também quero aprender magia, aprender e proteger o papai também. Ele fica corado e dá um sorriso de felicidade e fala: se é o que você quer, farei com que aconteça. Mas, depois de tudo isso, já em outro dia, nós vimos a nossa planta gritando, falando: leite, me dá água. Nossa amada princesa, debaixo dos cobertores, tentando dormir em paz, mas a planta ainda falava. Sei que você está acordada, se levanta. E, com isso, ela foi obrigada a se levantar da sua cama quentinha para pegar o regador. Ela, com sono, dava um bocejo e dizia: todas as minhas manhãs você torna impossível que eu durma até tarde. Então, a babá entra no quarto e fala: princesa, já está acordada, está falando com Matthew outra vez? Ela, vendo sua babá ali, pensava: se ser a babá pudesse escutar a voz do Matthew, não me trataria como uma criancinha. Depois de alguns dias falando com Markel, eu aprendi muito. O Markel não é uma flor qualquer, mas sim uma fada que vivia na natureza. E, em um dia, uma energia desconhecida golpeou e trancou ele e seus amigos dentro dos carpelos. Então, mostra a memória, o Markel chorando, falando: eu te imploro, farei qualquer coisa se me tirar dessa maldição. E a Emiliette, tentando consolá-lo, falava: não chore, me deixe averiguar sobre a maldição primeiro. E, atualmente, a babá falava que era hora de trocar de roupa e a empurrava, e ela só falava: sim, está tudo bem. E pensava: sinto muito, Markel, a vida da princesa Bardion é mais ocupada do que você pensa. Mas,
Já em outro cômodo, temos uma quantidade avassaladora de vestidos só para ela, e a babá perguntava: que roupa você gostaria de usar hoje, princesa? Mas então, ela se lembrava do seu pai falando: eu peguei no caminho até aqui. Então, entregava um vestido para ela, mas ela só pensava: foi tão bonito ver ele me trazer um presente. Então, eu apenas me conformo. Mas, parando para pensar agora, muita coisa mudou em comparação com o passado. Então, ela, andando pelos corredores, cumprimentava os mordomos, e os mordomos a cumprimentavam, e ela ainda pensava que nenhum dos servos a ignora ou ignora minha babá. E os dias comendo pão duro e sopa guardada, sinto que faz tempo. O que mudou foi. Então, entrava no escritório do seu pai e o chamava, gritando. Ele, olhando algumas cartas, falava: parece que você acordou cedo hoje. E ela pensava: o que mudou foi o meu relacionamento com Cardian. Então ela perguntava o que era isso. Ele, pegando uma das cartas, falava: essa é uma carta da Torre Mágica, em 2 dias seu treinamento começará. Ela ficava animada ouvindo, mas então via outras cartas e perguntava: então do que se tratam essas outras cartas? Ele responde: essas cartas aqui são para você. Ela, ouvindo isso, ficava confusa e surpresa e perguntava: todas essas cartas foram enviadas para mim? Então ela pegava uma das cartas e se pergunta quem poderia ter enviado elas. Então ela começava a ler. Na caixa estava escrito: querida princesa Emeliette Bardion. Então, depois que ela acabar de ler, ela fala que todas as cartas estão cheias de elogios, mas ao organizá-las a maioria era sobre o mesmo assunto. Escutei a notícia que você vai ser aprendiz da torre. Apesar de ainda ser jovem, é realmente surpreendente. Eu gostaria muito que aceitasse o meu convite para minha festa no chá, afinal eu adoraria falar com a princesa. Ela pensava que tipo de amizade essas pessoas vão ter com uma menina de 6 anos. Então Duque pergunta: você quer ir? Ela, olhando para o seu pai, via que ele estava esperando a resposta e ela pensava que o Cardian com certeza me deixaria ir se eu quisesse, mas eu sou presa fácil, é difícil me defender com uma menina valente, ainda mais com apenas 6 anos. Então ela responde: não, esse tipo de coisa não me chama atenção. O Cardian, pegando a carta, dava um sorrisinho e falava: então não posso evitar. Então ele pega todas as cartas utilizando sua magia e com isso botava fogo em todas com a maior felicidade do mundo, falando: não tem necessidade de mandar uma resposta. Ela, pelo jeito dele, fica um pouco surpresa, mas depois sorria pensando: é realmente o vilão. Então ela fala: papai, você é tão incrível. Mas depois pensa: se eu realmente tivesse 6 anos de idade eu teria chorado como um bebê. Mas então ela se lembra de algo e fala: ah, eu me esqueci. Então com isso fala: tá, eu tenho um presente para você, papai. Tirando o saco de biscoitos do seu vestido, deliciosos eles pareciam, mas pela expressão que o Duque Cardian está fazendo dava para ver que tinha alguma coisa errada. Então ela explica que recentemente, à medida que me aproximei das pessoas da mansão, obtive o passatempo de fazer eu mesma biscoitos. É mais divertido que eu pensava, então prático cada vez que tenho tempo. E atrás dela é mostrado o chefe preocupado com ela na cozinha. Rapaz, esse homem vai morrer de preocupação. Então é mostrado o flashback. O chefe falava: princesa, eu acho que já pode deixar eu tirar eles. Mas ela responde: não, não vai dar certo ainda. Não está bom o suficiente. Se a farinha não estiver bem cozida, não vai ser um desastre. Vamos esperar mais um pouco. Ele só responde: sim, princesa. E o forno que ela está passando os biscoitos estava saindo um pouco de fumaça preta. Eu não sou especialista, mas eu acho que queimou um pouco. E ela ainda fala que é um pouco estranho comparado com o que o chefe faz. Ah, depois de alguns minutos ela falava que estava pronto. Tirando os biscoitos, dava para ver que estavam só o carvão. Os biscoitos estavam prontos e esses são os meus primeiros presentes para o Cardian. De volta ao escritório ela falava que estão um pouco queimados por fora, mas estão bons. Quando os provei experimentei alguns junto com o chefe. Ele, meio preocupado, abrindo o saco falava: entendi. E ela, sorrindo, só dizia: não pude evitar, já que o chefe me olhou de forma muito ansiosa. Sinto muito. Ele só fala: está tudo bem, compartilhar primeiro com os outros. Mas já em outro dia, na Torre Mágica, vemos uma carruagem que tinha acabado de chegar e nela 2 pessoas saíram. Era o cavaleiro Elvin e nossa amada princesa, que falava: olá, professor Teto. Eu vim com Elvin porque o papai está bastante ocupado hoje.
O teto, com a cara que não dormia já faz dias, falava: Você está aqui, princesa. Os aprendizes mágicos da torre basicamente moram e treinam na torre. O Elvin, se retirando, dizia: Princesa, então estarei te esperando no corredor. Ela se virava e falava: Ok, obrigado, Elvin. Então ela explica que, como é jovem e com status altos, decidiu que treinaria apenas 2 vezes por semana, mas bom, obviamente isso é graças à influência do Cardian. O teto, vendo ela se aproximando, falava: Você trouxe o pequeno Markel. Você realmente gosta dele? Ela, dando um sorrisinho forçado, falava que sim, mas só pensa, é que ele insistiu tanto para que o trouxesse comigo. A planta fala: Nossa, já faz um tempo desde que estive aqui, então é bastante agradável voltar aqui de novo. O professor, já se animando, falava: Hoje vamos fazer um treinamento muito básico de operações mágicas. Este boneco de madeira é feito de madeira sensível à mana. Pensei que seria bom praticar o manejo da mana com objetos fáceis de se ver. Então pus meu coração e alma nele. Ela, animada, pergunta: Foi você mesmo que fez? Ele falava que não era grande coisa e dava risadas. Mas a planta só fala: Deve ter ficado preso no laboratório. Imagino que sem comer apenas para fazer isso. Ela, ouvindo, falava: Professor, por acaso você ficou sem comer? Ele, surpreendido, dizia: Como você sabe? Então ela aponta para a planta e fala que o Markel me disse. Ele, ouvindo isso, olhava a planta e ela ficava esperançosa dele acreditar, mas então ele começa a rir e fala: Entendo, o Markel é tão inteligente, que adorável. E ela só pensa: Essa é a reação que eu esperava. Mas então ele disse: Agora vamos testar o boneco de madeira. Ela responde: Está bem. Então pegava ele e pensa: Bom, mesmo se for uma criança que fala com flores. E a planta, rindo, dizia: Só você pode escutar minha voz. O teto, botando o boneco em cima da mesa, falava: Então, antes de tudo, te darei uma demonstração. Então ele começava a pôr o seu poder mágico no boneco e ela ficava lá vendo ele concentrado utilizando sua magia até que, quando ela olha para frente, via que o boneco tinha se ajoelhado na direção dela. Ela ficava animada com isso e falava: O boneco se mexeu. Ele, vendo a forma que ela ficou, falava: Concentre-se, envie a energia mágica ao lugar que está se movendo. Uma vez que tenha dominado, poderá controlá-lo livremente. Agora tente você dessa vez, princesa. De acordo. Então com isso ele cancelava seu envio de poder mágico e o boneco caía no chão. Então é a vez dela. Mas antes de começar, o professor falava: Foque a sua mente no boneco. Coloque a sua energia no lugar que quer movê-lo. Está bem? Por que você não fecha seus olhos primeiro e pensa em um grande novelo de fio? Então ela faz isso, fecha seus olhos e imaginava um fio de novelo. Ele continua dizendo que os fios saem lentamente do corpo como se envolvessem o boneco. Ela, imaginando isso, abria seus olhos e fazia o boneco se mover, mas o boneco só se movia para cima, porque ele destruiu o telhado, e ela ficava encarando isso e a planta ficava rindo, falando que é assustador. E o seu professor ficava batendo palmas, falando: Você conseguiu, princesa. Mas ela só fala: Você chama isso de sucesso? E pensa que não foi a sua intenção o boneco quebrar o teto. Então ele responde: Claro, mas é ótimo que você tenha conseguido esta magia já desde o começo. Então a gente tenta de novo, né? Mas outra vez o boneco voa para o teto destruindo ele e ela falava: Sinto muito, professor, eu realmente não estou fazendo de propósito. Mas ele fala: Está tudo bem, princesa. Usando sua magia para tirar o boneco de cima, ele falava: Até que você possa controlar seu poder mágico vai precisar de tempo e prática, que são essenciais. Você gostaria de tentar fazer esse boneco caminhar na próxima aula? Ela, um pouquinho em choque, fala: Sim, praticarei bastante. Então ele responde: Excelente, nos vemos na próxima aula. Então ela saía do laboratório um pouco depressiva por causa disso e o seu cavaleiro pergunta: Como foi a sua primeira aula como aprendiz? Ela, virando a cabeça, pensa: Fiz 5 buracos no teto no primeiro dia, e falava: Foi bem. Ele ouviu e falava: Imagino que devemos. Mas antes de completar, ela interrompia, falando: Espere, antes da gente ir podemos passar pela Biblioteca Imperial. Então com isso eles foram para a biblioteca. A Emeliette compressa a garrafa na mão dele e começava a andar, e o Elvin falava: Senhorita, caminhe mais devagar. Mas ela só dizia:
ande mais rápido, Sr. Elvin. E com isso ela pensa, será que ela estará dormindo no mesmo lugar hoje? Eu adoraria vê-lo de novo depois de tanto tempo. Mas quando ela chegava lá, ela não via ninguém, só uma ruma de livros no chão, mas sem ninguém. O Elvin, um pouco surpreso por não ter nada lá, perguntava, Princesa, o que você está procurando? Ela, largando a mão dele, fala, não é nada, é que a última vez que vim aqui eu fiz um novo amigo, ele me disse que sempre estaria aqui, mas hoje ele não está aqui. O Elvin, ouvindo essas palavras, fala, Princesa, me espere aqui. Ela então só responde, ok, e começava a pegar os livros e lia o que estava escrito, e os guardava. O primeiro livro era sobre a teoria da correlação da luz e da matéria, a alteração do clima e indústria, organismos segundo a energia e a base do poder do gênero e sua origem. Ela, lendo os títulos, pensava, esses são os livros que Fay estava lendo, os 3 livros são muito difíceis de ler, mas onde será que ele está agora? Mas então ela ouvia alguém a chamando e se virava para olhar e via o Elvin segurando uma folha de papel e um lápis na sua mão, falando, eu pedi emprestado um tinteiro e um papel, talvez seu amigo tenha saído por um tempo, por que você não deixa uma carta para ele? Assim ele irá saber que a princesa esteve aqui. Ela, ouvindo isso, dava um sorriso e ficava animada e falava, isso é uma boa ideia, muito obrigado, Sr. Elvin. Então ela começava a escrever e pensa, cada vez que eu vier à biblioteca você vai me ver, né? Então finalmente ela acabava de escrever e deixava a carta em cima do livro. Então alguns dias se passaram e nós vemos nossa protagonista praticando sua magia, mas ela não estava indo tão bem e até a planta ficava rindo e falando, que isso, é uma dança muito estranha. Então, mais tarde, o boneco dançava e a planta ainda falava, até eu poderia dançar melhor que isso. E o seu pai ficava lá atrás vendo tudo isso que estava acontecendo disfarçadamente, e a nossa protagonista estava com raiva e pensava, já entendi, por favor parem, já faz 3 dias completos de prática, por que não consigo fazer? Então ela falava, papai, na minha idade disseram que isso é bastante bom, sabe como é difícil dançar assim? Ele responde, meu Deus, é evidente, me pergunto como consegue fazer esses tipos de danças. Ela, ouvindo essas palavras, ficava deprimida vendo aquele boneco dançando e começava a sair lágrima dos seus olhos e dizia, não zombe de mim, eu tentei muitas vezes. Mas então depois ela via que seu pai estava controlando o boneco, fazendo ele andar em direção a ela, e o boneco chegando mais perto estendia sua mão devagarzinho e dava um peteleco no nariz dela. Então depois ele fazia o boneco dançar e falava, como você disse, é bastante difícil fazer. E ela, um pouco irritada, dizia, além do mais, você está se divertindo. Então depois ela bate na mesa e fala, não deixe ele papai, mesmo se eu fosse mais forte do que o papai eu nunca abandonaria. Mas no outro dia vemos ela na torre mágica, o seu cavaleiro estava falando, tem uma boa aula, mas ela estava um pouco chateada e pensa, no fim das contas eu não consegui fazer nada além daquela dancinha esquisita. Então chegou o dia da aula, o seu professor, dando um sorriso, fala, bem-vinda princesa, você tem praticado com o boneco? Ela falava que sim, trabalho duro de verdade. Ele responde para ela, bem, eu vou te avaliar depois da aula, vou buscar as ferramentas de trabalho, espere um minuto. Então ela sentava na poltrona e ficava esperando o professor, mas também pensava, se perguntando, será que o Fay já leu a minha carta? Podemos nos encontrar depois da aula, queria dar a ele uns biscoitos, ou talvez ele não leu a carta porque aconteceu algo, ou se a carta ainda estiver lá. Ela ficava pensando nisso até que se lembra do seu professor e se perguntava por que ele ainda não veio. Então se levanta rapidamente da poltrona e o chamava, mas ele não respondia, não. Então ela começa a procurar ele, perguntando se ele foi por aqui, até que encontra ele sentado em cima de uma cadeira com a cabeça em cima de um monte de caixas. Ela chamava, mas ele não respondia, e ela pensa, por favor, não tenha morrido. Ele não se movia, ela ficava assustada pensando nisso até que, chegando um pouquinho mais perto, via que ele estava apenas dormindo. Ela pensa, que bom, ele parece estar sempre cansado. Então ela ficava encarando até que ouve uma voz falando, Rei! Ela, ouvindo, ficava surpresa com isso. Então ela se virava para olhar e via que era o seu amigo Fay,
e assim ficava animada. Ele fala para ela: faz um tempo que eu não te vejo, eu gostei da sua carta, vim dar uma olhada, interrompi alguma coisa? Ela indo até ele falava: não, não interrompeu, bem-vindo, eu também senti sua falta. Ele, ouvindo, ficava animado e falava: fico feliz. Mas então ela percebia algo e perguntava: como você conseguiu entrar? O acesso na torre é restrito, além disso o Sr. Elvin sempre está no corredor. Mas ele não responde, ele ia até o professor dela e cutucava ele. A Emeliette, vendo o que está fazendo, chamava ele. O Fai, se virando, falava, ele dormiu profundamente. Ela, ouvindo essas palavras, falava, Fai, talvez você o fez dormir? E ele, ouvindo isso, ficava em silêncio, fazendo uma pose, então um sorrisinho para ela. E ela pensa, é sério? E depois pergunta, você é um gênio na magia, como você fez isso? Ele realmente dormiu? Mas com todas essas perguntas ele não respondia nenhuma delas, e ela ficava sem respostas, até que ele fala, Ei Hale, quer passear comigo? Então estendia sua mão para ela. E pergunta, você já foi na Praça Vincent? Ela, ouvindo, repetia o que ele tinha falado e pensava que nunca esteve na Praça Vincent, mas conhecia o nome através do professor Desca. O maior mercado do Império fica na capital, dizem que é um lugar onde muitos comerciantes realizam várias atividades comerciais. Infelizmente eu não saí para quase nenhum lugar, acho que não teria problema em acompanhar Fai, né? Então ela responde, não deveríamos levar os cavaleiros para nos acompanhar. Então ele fala, geralmente sim, mas hoje sairemos sem que eles notem. Então ela agarra a mão dele. Quando isso acontece, um campo mágico começa a aparecer, fazendo com que eles desapareçam da torre mágica e reapareçam na Praça Vincent. Chegando lá, eles estavam diferentes, tinham até trocado de roupa. Ela ficava um pouco surpresa ao perceber que estavam na praça e ficava ouvindo as pessoas falando que tinha pastéis para vender, armaduras de couro sólido, minerais, especialistas da torre, e até um cara falando, moça bonita não paga, mas também não leva. Depois, olhando para ele, pergunta, Fai, você consegue fazer a magia de teletransporte quanto trocou minhas roupas? Ele, ouvindo isso, só dava umas risadas e falava, não é grande coisa. E ela pensa que ele é um gênio na magia. Então ele a convida para dar uma volta. Ela, animada, fala, sim, vamos agora mesmo. Então, mais tarde, a Praça Vincent tinha algumas pessoas conversando sobre tecidos de roupas, um dos caras falando sobre escudos e armaduras, e tinha nossa protagonista correndo, puxando o Fai para dar mais algumas olhadas nas lojas. Tinha um menestrel que estava cantando uma bela música, alguns homens elogiando frutas e um cara oferecendo frutas para vender. Entre as pessoas estavam nossa protagonista e seu amigo, comendo um pouquinho de frutas, até que ela viu uma loja e falava, você está vendo aquela loja ali? Parece um lugar que vende pinturas. Com isso, ela soltava a mão dele e ia correndo para entrar lá dentro, e ele ficava só observando. Já dentro da loja, a Emeliette ficava olhando alguns quadros que chamaram sua atenção. Vendo isso, ela falava, essas pessoas na pintura não se parecem muito com... Então ela tentava se lembrar. O Fai, chegando para dar uma olhada, falava, isso é o Duque Bardion. Ela, ouvindo isso, fica surpresa e falava, é sério. Então ele explica que as pessoas com grande poder são utilizadas para retratos como esses. Não é uma pintura perfeita, mas possui os traços e essências, embora seja a primeira vez que eu vejo uma. O Fai percebia que tinha mais uma pintura atrás da imagem do Duque, um homem de cabelos pretos e olhos amarelos, parecendo com ele. Ela, vendo isso, fala, uma cópia, então esse não é o Cardian. O dono da loja ia até eles e chamava, dama e cavalheiro, vocês estão apreciando a pintura de um grande homem. Os dois ficavam surpresos ao ver o dono da loja lá, e ele continuava falando que isso era uma pintura muito popular desde uns anos. O Fai, ouvindo essas coisas, ficava calado e um pouco triste, mas depois, sorrindo, falava, escolha uma, Riel, te darei como presente. A Emeliette, animada, fala, é sério, então eu quero essa. Saindo da loja, o senhor ficava lá atrás, dando tchau para eles, falando, muito obrigado, queridos clientes. E a Emeliette ficava animada segurando o retrato do seu pai, e ele,
vendo, dava um sorrisinho. Então, depois que eles se afastam um pouquinho da loja, ela pergunta: para onde vamos agora? Mas então o garoto de cabelos vermelhos acaba esbarra nela e com isso ele começa a reclamar, falando como você pode bater no meu ombro. Mas ela, vendo essa cena, só pensa: foi você que me bateu no meu ombro. Mas o garoto, se achando maioral, falava: vem aqui e se desculpe agora mesmo. Ela, ouvindo essas besteiras, pensa: está falando sério. Então dá um suspiro e fala: claro, sinto muito. Então, mostra dois homens correndo em direção ao garoto, chamando-o de mestre Nestor. O garoto, levantando um pouco a sua voz, falava: que menina insolente. Então ele começava a se aproximar dela. A Emeliette dizia: por quê? Já me desculpei como você queria. Mas, quando ela acaba de dizer isso, o menino começa a andar e cai de cara no chão. O pai se vira e fala: Riel, apenas vamos embora. Ela fala: tá bom. Mas o garoto gritava: espera aí, sua menina insolente. Então os dois começavam a correr, mas ela se virava para dar uma olhada nele no chão e começa a rir da situação. O menino ficava frustrado e com raiva disso, e gritava: vou te matar. Mas, depois disso, o Fai teletransporta os dois de volta para a torre, já trocados de roupa. Os dois estavam exaustos e cansados do passeio, até que ela olha para o seu mestre e dizia que ele continua dormindo, quando ele vai acordar. O Fai, se aproximando dele, falava: bom, não sei. Então ele se afastava, colocando o dedo na boca para fazer silêncio, e fala: Riel, nos vemos depois. A Emeliette, ouvindo isso, ficava animada, dava um tchauzinho para ele e dizia: até logo, Fai. Já em outro dia, nossa protagonista estava deitada em sua cama, falando que estava entediada. Estou tão entediada. O Markel fala que também está muito entediado. Então ela fala que já se passaram 3 dias desde que e o Fai andaram na Praça Vincete. Ultimamente, o Cardim estava sempre no Palácio Imperial, assim como nos velhos tempos. Ela pensava: estou preocupada em ser descoberta. Então mostra o seu professor, que fala: me desculpe, eu não tenho dormido muito bem esses dias, nem sei o que dizer. E ela, com calafrios, fala: não, não é nada, ao mesmo tempo que escondi o quadro do Cardian. Então em outra parte o Duque perguntando: o que é isso? Segurando o quadro, ela, nervosa, falava: isso é um presente que o mago me deu. Ele pergunta, com um pouquinho de ciúme: um mago? Ela responde: sim, o mago. E pensa: o Fai é um mago, então não é bem uma mentira. Voltando, ela se perguntava quando ele iria ficar livre. Ele disse que tinha uma montanha de papéis depois da repressão. A babá também saiu hoje, então ele ficava lá deitado. Até que olha para a planta e fala, pensando: bem, também tinha muitos livros na biblioteca do Duque. Markel, que tal se a gente der uma olhada e ver se acha alguma coisa sobre você? E com isso, ela sai do quarto, levando a sua planta, passando pelos corredores, vendo as novas empregadas a cumprimentando, e ela retribuía. O Markel pergunta para Leite se pode andar um pouco mais devagar, pois, desse jeito, minhas pétalas vão cair. Mas agora já em frente uma grande porta, ela falava que tinha chegado à biblioteca Bardion. Entrando nela, vê que o local estava deserto, sem nenhuma pessoa. Ela até fala: olá, tem alguém aí? Mas ninguém respondia. Era um silêncio que dava até medo. Até que ela vê que tem uma pessoa bem escondida. Ela, andando, ia até ele, mas ela era muito baixo e não conseguia. Então tentava falar mais alto, mas não funciona, até que ela ouvir o ronco de uma pessoa com sono profundo. Ela ficava até assustada ouvindo isso, caiu no chão, e os dois ficamos surpresas com isso. Ela fala: tem alguém dormindo em um lugar como esse, ainda por cima está roncando? Então ela ficava na pontinha do pé, via quem era a pessoa e falava que ele estava dormindo como uma pedra. Mas percebeu que havia uma campainha em cima da mesa. Então ergueu a mão e bateu na campainha com força, gritando para ele acordar. Ele acordava um pouco assustado com isso, mas ela falava: enquanto todos estão trabalhando, você ainda está roncando. Eu chamo isso de inteligência e trabalho. Era um homem de cabelos rosa, com um pouco de baba na boca. Olhava para ela e falava: senhorita, é a princesa de verdade? Ela ouviu muitas palavras, ficou um pouco confusa,
E ele fala: acha que estou fingindo? Mas depois de um tempo, encarando-a, dá uma risada e fala: não esperava te ver aqui, princesa. Sabe, as pessoas não costumam vir a um lugar como esse. Poderia me perdoar dessa vez? Ela, cruzando os braços, fala: tudo bem, te perdoa só desta vez. Mas, em troca, você precisa me ajudar. Estou procurando informações sobre o Markel. Ele, ouvindo qual era o assunto, falava que é sobre Markel. Está bem, vou te ajudar. Então os dois começaram a vasculhar a biblioteca. Ela, vendo o tamanho enorme da biblioteca, falava que só ouviu o professor falar da biblioteca do Palácio Imperial, mas a biblioteca daqui era realmente grande e muito bonita. E agora em diante, eu vou vir aqui mais vezes. Então disse: não durma mais e ligue as luzes. Você está me ouvindo? Mas, assim que acabou de dizer isso, ela acabou batendo no pé dele. Ela se afastou um pouco, perguntou: por que parou de repente? Ele se virou, mostrou um livro para ela e falou: princesa, aqui está. Ela, vendo que era o livro, fala: você encontrou muito rápido. O homem dava uma risada e falava: isso é o único livro que temos sobre o Markel. Ela ficava surpresa com isso, então lia o título do livro, que era Tudo sobre os Mistérios da Planta Markel do Norte. A Emeliette disse: este só? Se você não estivesse aqui, eu teria demorado um dia inteiro. Ele, vendo como ela ficou feliz, se retirava do local. Ela continua falando: vejamos características exteriores, condições de vida, menos de 50 anos, como os humanos a descobriram. Ei, é esse mesmo. Você o encontrou, muito obrigado. Mas quando ela via, ele já tinha ido embora. O Markel fala: ei, com certeza ele estava com pressa. Então, com isso, eles voltaram para o seu quarto. Ela lia o livro, mas não havia nada sobre a maldição. A planta ficava meio para baixo e falava: sabia que não teria, não se pode evitar. Mas ela disse que talvez no palácio tenha outro livro para ler. Não perca as esperanças, Markel. Ele responde: obrigado, Leite. Então os dois ficaram um pouco depressivos durante um tempo, até que ela ouve alguém falando: princesa, você está aqui? Ela percebe que era Elvin. Então ele entra no quarto, estilosamente, e fala: princesa, você não quer ver o duque? Ela ficava animada e fala: claro que sim. Ele se aproxima dela, fala: ele tem bastante trabalho ultimamente, mal descansou esses dias. Então você gostaria de vê-lo? Ela, ouvindo as palavras, fica mais animada e pensa: será que por acaso o Cardia não está trabalhando nesse exato momento no Palácio Imperial? Então ela fala: mas ele está tão ocupado esses dias. O Elvin só diz: o Duque definitivamente vai adorar te ver. Vamos. Então Emeliette começava a sorrir e falava: sim, vamos, e começava a correr. Em outra parte, vemos ela já chegando ao palácio. Ela ficava surpresa e falava: este lugar é muito mais bonito de perto. O palácio realmente era todo dourado. Lá dentro, eles andavam pelos corredores, e o Elvin disse: falta pouco para chegarmos. Ela ainda ficava muito admirada vendo todas as coisas que havia lá. Ela viu uma estátua e perguntou: isso foi feito de ouro de verdade? Ele responde: talvez, Sua Majestade. O imperador está muito orgulhoso deste lugar, eles adoram essas coisas. Ela, ouvindo isso, pergunta: quem é o imperador? Na nova original, havia o primeiro príncipe, o segundo príncipe e a primeira princesa como candidatos. Os três irmãos competiam pelo trono. O primeiro príncipe e a primeira princesa eram os mais esperados para assumir o trono do imperador. O segundo príncipe nem mesmo teve chance. Saindo disso, o Sr. Elvin dizia: princesa, chegamos, o duque está aqui. Então ele abriu a porta. Quando fez isso, saiu uma luz tão brilhante de lá que parecia cegar a Emeliette. Foi mostrado o local de trabalho, pessoas correndo de um lado para o outro, carregando papéis, documentos espalhados no chão, uma grande bagunça. Uma das pessoas falava que achava que o documento estava errado, outro, surpreso, perguntava para onde tinham colocado os documentos processados antes. Um homem de camisa verde perguntava sobre os dados de valores. Até que ele percebe e vira para trás, como uma cara de sono, parecendo que não dorme há dias. Então ele pergunta quem é que no Ministério de Finanças ainda não processou os documentos. Até que um homem de cabelos brancos fala: seu estúpido,
esse é o Lord Elvin. A nossa protagonista ficava em choque vendo essas cenas e se perguntava se por acaso eles eram mortos-vivos explorados, como na sua vida anterior. O homem de azul falava: Você já chegou, Lorde? O de vermelho pergunta: Como está o ar lá fora? A Emeliette, percebendo a situação, pensa: Estão muito ocupados, então o que eu estou fazendo aqui? Até que seu pai aparece, perguntando para eles: O que vocês estão fazendo aqui? Ela se vira e vê que ele estava segurando uma pilha de papéis. Ele continua: Vejam o que vocês estão tendo tempo de sobra. A Emeliette percebe que ele não tinha vista, então o chamava. E com isso ele olha para baixo e pergunta: Você já chegou? Ela estende seus braços, levantando-os para cima, e fala: Senti sua falta. Então ele a pega no colo, e ela dá um grande abraço, começa a puxar suas bochechas. Todas as pessoas vendo essa cena ficam surpresas e se perguntam: Quem é essa criança? Até que ela percebe o que é feito e fala: Papai, o senhor não está ocupado. Posso realmente ficar aqui? Ele, sério, só fala: Claro. Ela, ouvindo isso, pensa: Não acho que eles sejam apenas subordinados. Mas já em outro canto, perto de uma pilha de papéis, ela pergunta: São todos os documentos que devem ser processados? Ele responde: Não, não sobrou muitos. Ela, percebendo a resposta, fala: Sério, quanto vai terminar? Ele diz: Dá para fazer tudo em poucos dias. Por quê? Você está tão entediada assim sem eu por perto? Ela, um pouco triste, fala: Sim, senti sua falta quando não está comigo. Ele, ouvindo isso, fica um pouco quieto, surpreso, e depois fala: Eu também. Mas, quando ele acaba de falar, uma mulher de cabelos vermelhos aparece e fala: O dia está muito interessante, Cardian. A Emeliette, olhando, se pergunta: Quem é? Então ele responde para a pessoa: Você está aqui de novo, Sua Majestade, a Imperatriz. A Emeliette ouvindo pensava: É a donzela mais famosa da novel, Naemogris. É explicado que, como todos os personagens principais, Cardian e Reina também tiveram muitas provas e dificuldades, e mesmo que 7% fosse causado por Mogris, e isso nem é exagero, Mogris se apaixonou por Cardian à primeira vista. Contudo, Cardian a ignorava e desprezava constantemente. Isso foi uma vergonha para a grande rainha da sociedade, até que então Mogris se tornou imperatriz. A Mogris, se aproximando deles, falava: Está ocupado hoje, Cardian? Tenho um bom chá para a fadiga, você talvez poderia. Mas antes de acabar a frase, o Duque fala: Não é preciso, não tenho tempo para beber chá. Mas então ela, vendo a garota, fala: Meu Deus, então essa é a pequena criança dos rumores. A Emeliette ficava assustada, agarrando mais seu pai. A mulher continuava falando: Nosso príncipe tem a mesma idade, não é incrível? A Emeliette ficava mais assustada e com medo, e dava para ver o reflexo nos olhos dela da imperatriz, com a carinha de quem ia aprontar algo. Até que Cardian coloca sua mão sobre ela e fala: Sua Majestade, a imperatriz está bastante interessada em rumores sem fundamento. Por acaso você não tem nenhuma ocupação? A Emeliette ficava um pouco feliz, e suas bochechas ficavam vermelhas. Pensa, está tudo bem enfrentar a imperatriz assim. A mulher, se virando e dando um sorrisinho, falava: Te importa se estou ou não ocupada? Não sei o que fazer com tanto reconhecimento, mas, Duque Cardian, da próxima vez, te convidarei formalmente para ir ao palácio da imperatriz. E fala: Eu estou indo. Todas as pessoas naquele local, trabalhando arduamente, ficaram assustadas ao ver a mulher, e o Duque só ficava irritado: Imperatriz, saia com raiva. O Duque estava com raiva e falava: É uma mulher muito persistente. A Emeliette, animada, pensa: Estou muito preocupada com você, Cardian, mas você é incrível. O Duque fala para Elvin: Acho que ela vai ser um incômodo. Por favor, redobre os cuidados com minha filha. Elvin responde: Como o senhor quiser. O Duque continuava: Hoje vou ficar fora do trabalho. Quando ele fala isso, todos os funcionários ficam animados, felizes com a notícia. Até um deles fala: Senhor, isso é sério? Meu Deus, finalmente! E outro falava: Tomarei banho por 5 horas, mas outro fala: Enfim vou poder voltar cedo para casa, minha família deve estar pensando que fui comprar cigarros. Mas já no corredor, nos braços do seu pai, ela fala:
os moços são muito divertidos. O Elvin responde: você percebeu? Eles ainda são as pessoas mais inteligentes do palácio. Cardian também fala: seria melhor se não fossem tão barulhentos. Mas ela responde: isso é porque todos gostam de você, papai. Ele só diz: parece inútil. Já dentro da carruagem, ela estava com sono e perguntava se já tinham chegado em casa. O Duque, assegurando, fala: não, não estamos indo para casa. Com isso, ele traz um manto preto para ela vestir e fala: quando saímos da última vez, você pediu para irmos à praça. Se estiver cansada, podemos voltar para casa. Ela, ouvindo isso, ficava animada e falava: eu adoraria, não estou nem um pouco cansada. Então eles param a carruagem e começam a vestir os mantos pretos. Ela ficava animada. Quando acaba de vestir, ela começa a correr na frente, falando: vamos, papai. Mas sem prestar atenção, acaba esbarrando em uma pessoa, batendo a testa. Ela, com um pouco de dor, coloca a mão na testa e fala: me desculpe, eu não te vi. Ela se surpreende ao ver um menino da mesma idade que ela, de cabelos loiros e olhos verdes, que se pareciam com os dela, e ele também estava coberto com um manto preto. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E comenta aí embaixo o que você achou. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Até a próxima!